Bom dia, irmãos. Com alegria que eu, Bruno Quitério, da comunidade São Rafael, convido a todos a refletirmos o Evangelho de hoje, que está em Marcos 6, de 1 a 6. Marcos 6, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Jesus partiu, seguido de seus discípulos, para sua pátria, que era Nazaré. Nazaré era um pequeno povoado nas montanhas da Baixa Galileia. Era pequena e desconhecida. Viver em Nazaré praticamente era viver no campo. Jesus cresceu ali aprendendo com a sabedoria da vida, pois a vida santa de Jerusalém ficava muito longe, e naquela aldeia perdida nas montanhas, a vida religiosa não girava em torno do templo e dos seus sacrifícios. A Nazaré não chegavam os grandes mestres da lei. Eram os próprios moradores que cuidavam de alimentar sua fé no seio do lar e nas reuniões religiosas dos sábados. Eles não tinham meios de aprendizagem nem livros em suas casas. E Jesus provavelmente foi um sábio inteligente porque ouvia com atenção e guardava na memória as palavras sagradas, as orações, salmos e daquilo que mais gostava. Para compreendermos o peso que esta palavra tem para nós, esta palavra de salvação, precisamos atentar para o contexto da vida de Jesus de uma aldeia pequena, do campo, com pouca disponibilidade de desenvolvimento na fé. Jesus falou com autoridade em favor dos que lutam pela justiça, pelos pobres e o julgamento de Deus àqueles que oprimem o povo. E por que os seus, os de sua pátria, não o acolheram? Ele foi à reunião de sábado como todos e começou a ensinar, mas os seus ficaram tomados de admiração e não conseguiam ver em Jesus o carpinteiro. Ou seja, viam somente o seu ofício de vida e a sua origem, dizendo, não é ele o filho de Maria? Jesus, sendo mestre da sensibilidade, penetrou os pensamentos dos que estavam ali e lhes disse, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus e na sua própria casa. E ali não realizou milagre algum. Olha que interessante, nenhum milagre. Apenas curas de poucos enfermos que lhes impôs as mãos. Diante disso, percebemos duas coisas necessárias na caminhada de nossa vida espiritual e de fé em direção a Deus. Primeiro, o contexto histórico de Jesus era humilde e bem desprovido de possibilidades. E aqui pergunto a nós, hoje, em nossos tempos, quanto temos de possibilidades para crescermos na fé e não o fazemos? Acomodamos ao que nos oferecem somente aos domingos nas missas de preceito, como se nossa fé fosse medida só por 1 hora na semana. Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, tão grande, um tesouro escondido tão valioso que só depende de nós procurarmos encontrá-lo. Não precisamos ser doutores em Bíblia ou grandes teólogos. Basta apenas, como Jesus, observar a criação e perceber a voz de Deus que nos instrui todos os dias. E se dispor a conhecer mais. Não nos prendamos ao conforto e ao comodismo de só receber. Para Jesus entrar em nossa casa, é preciso levantar do sofá e abrir a porta, pois Jesus não a abre do lado de fora. A segunda observação é a lição que os discípulos de Jesus aprenderam com toda essa rejeição dos seus. Não podemos desanimar de nossa fé só porque não fomos bem compreendidos, porque não temos tanto apoio de nossa família, porque nossos amigos não entendem o que fazemos, e nosso trabalho também não entende a disponibilidade que temos para servir a Deus. Não podemos fixar em recompensas terrenas, em busca de admiração e respeito só porque servimos a Deus. Isso é usar o nome de Deus a nosso favor. Atentamos que ali, na sua aldeia, Jesus realizou curas somente àqueles que creram. Ou seja, só depende de crermos, e se a incompreensão e a rejeição acontece, não podemos permitir que o anúncio do reino de Deus seja interrompido. Diz no último versículo
e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas. Jesus nos mostra aqui que não parou na frustração e de não ser aceito pelos seus. Não se deixou dominar por suas emoções e continuou sua missão de salvação e anúncio do reino de Deus. Meus amigos, meus irmãos, que nesse dia olhemos as nossas limitações, sim, mas as disponibilidades que temos de crescer na fé. Será que temos sido sábios e inteligentes como Jesus, usando de tudo que temos para crescer? Ou nos fixamos à nossa origem, à pequena aldeia, ao campo? Usamos disso como desculpa para não crescermos na fé? Eu tenho tantas limitações. Eu sou de uma origem tão humilde. Eu não tenho possibilidade de crescer mais. Temos sim. E se bater uma incompreensão, quando nos colocamos nos caminhos do Senhor, se acontecer a rejeição sobre nossa pessoa, sobre nossa origem, ou ficarmos preocupados com a nossa imagem, logo murchando o empenho e o desânimo no ardor, que não nos deixemos abater, que não nos deixemos dominar por nossas emoções ou por nosso orgulho, mas que olhemos como Jesus além, que saiamos da nossa então aldeia para ir para a aldeia circunvizinha, porque o reino de Deus não pode parar. Não pode parar nas incompreensões, não pode parar nas nossas emoções, porque Ele é muito maior do que isso. Que o bom Deus hoje nos dê força e coragem em nossa caminhada. Amém. Tenham todos um bom e abençoado dia.